Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate hoje é a crise na saúde pública do estado do Ceará. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você confere as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão o deputado pelo PMDB, deputado estadual Aldic Mota, voltando aqui ao programa. Conosco também Aloysio Jacome. O Aloysio é supervisor do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Aliás, Defensoria Pública que hoje comemora o seu dia dos Defensores Públicos. E Alexandre Damasceno, conosco, você já o conhece bem, está sempre conosco, ele é doutor em Economia e Gestor Público. Senhores, muito boa noite, prazer imenso em recebê-los. A pauta é Saúde Pública no Estado do Ceará, que eu acho que alguns desses problemas são repetidos nacionalmente, mas me parece que o do Ceará há um momento aí mais difícil e especial. Portanto, vamos começar o programa conferindo uma matéria feita pelo Departamento de Jornalismo daqui da TV União, que vai exemplificar o que é o caso. Confira. O Conselho Regional de Medicina no Ceará, o CREMEC, elaborou um relatório sobre os problemas nos hospitais do estado. O documento será encaminhado à Promotoria de Defesa da Saúde Pública. Entre as situações mais graves estão o Hospital Geral de Fortaleza e os Frotinhas da Parangaba e do Antônio Bezerra. Nós temos unidades de saúde, umas funcionando razoavelmente, outras não. Existe a questão do subfinanciamento, isso é uma realidade. É fundamental que haja uma profissionalização da gestão. Nós não podemos admitir que para diretores de hospital sejam ocupados cargos políticos e pessoas que não têm a mínima noção do que é gestão em saúde. O Conselho preparou o documento depois de denúncias de pacientes e profissionais sobre as condições precárias de atendimento em todo o estado. Sindicatos da área da saúde também denunciam o descaso. Falta condições de trabalho, falta medicamento e principalmente a humanização para o trabalhador, porque quando tem a superlotação nos hospitais, isso acaba refletindo no trabalhador. Os problemas são antigos, mas de acordo com o CREMEC, a situação piorou depois dos cortes de recursos e há problemas de gestão das unidades. Dados do Corredômetro do Sindicato dos Médicos do Estado desta quinta-feira apontam que 339 pacientes estavam nos corredores à espera de atendimento. De acordo com o governador Camilo Santana, a crise ocorre devido a pouco repasse de verbas do governo federal. Para se ter uma ideia, em 2014, a cada R$ 4,00 investidos pelo governo do estado, o Ministério da Saúde investiu apenas R$ 1,00. Uma das situações mais críticas é aqui no HGF, que entre os dias 8 e 11 deste mês, teve que recorrer a outra unidade de saúde em busca de materiais para a realização de algumas cirurgias. Na mesma semana, a filha de Francisca chegou a ir para a sala de cirurgia, mas teve o procedimento desmarcado. Minha filha ela estava na mesa da cirurgia, aí não tinha o material, aí adiaram, aí quando foi no outro dia operaram ela, graças a Deus deu tudo certo, porque o caso dela era grave. Bom, ok. Alexandre, pelo que a gente viu aí da matéria, o que me chamou muita atenção, falou em problema de subfinanciamento e de gestão. O problema é mais de subfinanciamento ou mais de gestão, ou ambos? Como é que você vê isso? Muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV União. Hamilton, lamentavelmente, o que não falta no Brasil e no Ceará de hoje são crises para se discutir. E todas elas, inclusive a da saúde, no meu entendimento, decorrem fundamentalmente do problema de gestão. Nós temos hoje, na crise de saúde do estado do Ceará, uma explosão de casos nos hospitais de grande porte, de médio porte, nos postos de saúde, enfim, todos os níveis de atendimento do interior à capital, que mostram a fragilidade do sistema e não acho justo que isso se atribua exclusivamente à falta de recursos, porque, primeiro, o governo federal tem repassado os recursos que são devidos ao governo do estado, pelo menos é o que oficialmente consta. Segundo,
Esses casos não vêm acontecendo de hoje, são casos que vêm se acumulando ao longo do tempo, quando o poder público poderia ter tomado medidas preventivas, medidas que evitassem pelo menos o agravamento dessa situação. Nós temos, por exemplo, o caso das Santas Casas, Fortaleza e Sobral, por exemplo, que foram ao longo do tempo sendo abandonadas, o poder público deixou de repassar o que lhe era devido. Historicamente abandonadas, por sinal. Historicamente abandonadas, e nós vimos, à medida que as crises de saúde vão se sucedendo, você vê que a falta de atendimento desses hospitais é que faz a empurroterapia, que é jogar os pacientes do interior para a capital. E isso efetivamente superlota o sistema de saúde. Entendo também que é possível eliminar esse tipo de crise com medidas preventivas de saúde pública. Por exemplo? Por exemplo, nós temos diversos casos que chegam ao Instituto José Frota, ao Hospital Geral de Fortaleza, que decorrem de hábitos como água contaminada, como infestação por esgoto, coisas que não estão puramente dentro da área de saúde, sob a governança da Secretaria de Saúde, mas que deveriam ser tratadas pelo poder público como uma prioridade, que é a questão do saneamento básico. A questão dos medicamentos também é inaceitável que você não tenha, nos postos de saúde, por exemplo, recursos mínimos para que os profissionais trabalhem, como, por exemplo, a luva de procedimento. Em pleno 2015 ainda falta luva. Em pleno 2015, e esse caso vem se agravando. Né? Nós vemos que nos postos de saúde, nos centros de especialidades odontológicas, enfim, nas diversas unidades, os profissionais muito bem qualificados, que são bem pagos, não digo que são muitíssimo bem pagos, porque não é a realidade do Estado do Ceará, nem da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Mas aí, quando você fala em bem pagos, você fala na categoria médicos. Categoria médicos, enfermeiros, dentistas, enfim. Eles recebem um salário pelo menos justo, ou próximo do justo. Mas o pior é que o que está sendo pago para eles não está sendo aproveitado, porque eles não têm os recursos para trabalhar. Né? Você não tem algodão, você não tem gás, você não tem luva, enfim. É um recurso que está sendo despendido com o pessoal que sequer é aproveitado por conta da má administração das aquisições feitas, tanto pela Prefeitura como pelo Governo do Estado. Luiz, prazer recebê-lo. Imenso prazer de tê-lo aqui, muito boa noite. Eu confesso a você, já lhe falei antes, que eu fiquei surpreso com essa atuação coletiva, mais que a gente normalmente atribui ao Ministério Público, de ações não individuais, mas coletivas. Né? Eu queria que você explicasse como é essa atuação da Defensoria Pública nessas visitas aos hospitais. Quantos já foram visitados? Foram visitados, boa noite, a todos os convidados, a Milton, muito obrigado, que nos acompanham pela televisão, pela TV União. Foram inspecionados 2 hospitais. Quais? O HGF e o IJF, na semana passada. E o que vocês viram lá? Nós vimos o que vem sendo denunciado pelos populares, que diariamente acorrem ao núcleo de saúde da Defensoria Pública e ao núcleo de direitos humanos, relatando que as pessoas realmente vêm sendo atendidas nos corredores, que cirurgias vêm sendo Então, você pode adiadas. afirmar que não é um caso isolado? Posso afirmar que não é um caso isolado, porque tanto no HGF como no IJF isso foi relatado. E as denúncias vêm aflorando desde então com uma velocidade bem maior. E isso faz tempo, esse tipo de denúncia? Desde que o Núcleo da Saúde foi criado. Foi criado quando? Foi criado em 2012. 2012. Um pouco mais de 2 anos. Essa agenda de visitas vai continuar? Como é que... Vai continuar. A agenda de inspeções vai continuar. Quais os próximos passos? Os próximos passos, o Albert Seib, certo, amanhã, e na quinta-feira o Hospital de Messejana. Ok, vamos voltar ao tema já, dando boa noite aqui ao DIC, prazer recebê-lo novamente. Amanhã tem uma reunião do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, com a presidenta Dilma Rousseff. Qual a expectativa? O que que um governador vai pedir? Vai pedir dinheiro? Quais são as ferramentas que um governador tem para solicitar da presidência da República? Muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite quem nos assiste, essa dileta TV União. O que nós achamos, Hamilton, é que antes de ir com o Pires na mão a Brasília, mais uma vez, o governo do Estado deveria fazer o seu dever de casa. Fazer o seu dever de casa é provar que está utilizando os recursos da saúde da maneira mais própria e mais condizente com o atual quadro da saúde. Inconteste que esse estrangulamento só ocorreu agora de forma mais escandalosa porque atingiu 2 pontos que são muito delicados. São as emergências e são as UTIs, os procedimentos cirúrgicos.
porque são procedimentos que não podem aguardar. São procedimentos que não esperam. Mas nós já sabemos que de algum tempo existe questionamento, existe denúncias no que diz respeito a atendimento básico. É o que o doutor que acabou de me anteceder registrou. Deficiência de remédio nos postos de saúde. O governo do estado, desde novembro, que não repassa os valores devidos para as policlínicas, criando uma demanda reprimida e, obviamente, aumentando o encaminhamento de pacientes do interior para a capital. Palavras do diretor do maior hospital. Bom, o Alexandre também falou na questão de encaminhar pacientes do interior para a capital. A construção de hospitais no interior não foi justamente para tirar esse problema, para acabar ou diminuir? Mas nós temos 2 hospitais funcionando, hospitais regionais. Mas isso fez alguma diferença numérica? Vai fazer, obviamente. Sim. E o que ocorreu é que foi investido muito na infraestrutura. Sim. E na questão de pessoal e de fornecimento do serviço, ainda não foi suficiente. O que ocorreu é que se abandonou os hospitais regionais, os hospitais polo, que são chamados assim ao longo de todo o estado. Então, de nada adianta você criar uma mega estrutura de um hospital regional e deixar os hospitais polo abandonados à própria sorte. Nós tivemos o caso de Iguatu, que está em vias de devolução do hospital ao governo do estado. Eu tenho uma opinião a respeito disso, Hamilton, que os hospitais regionais, como o governo do estado concebeu, eles são inviáveis no curto e médio prazo. Porque você não tem no Ceará ainda, no meu entendimento, uma demanda tão grande de profissionais de saúde especializados em cirurgia ortopédica, enfim, craniana. Não temos números de cirurgiões suficientes para que esses profissionais busquem o interior do estado para se estabelecer. Nós sabemos da dificuldade de infraestrutura para a vida cotidiana no interior do estado, sabemos que há problema de escola para os filhos desses profissionais, de universidades onde eles podem ministrar suas aulas, do próprio lazer, cultura, enfim, existe uma série de dificuldades nessas cidades que fazem com que os profissionais não busquem esses lugares como primeira alternativa. Isso faz com que essa estrutura que o deputado se referiu acabe ficando efetivamente ociosa, porque você imagina que vai poder atrair com uma pequena diferença salarial e isso não é verdade, porque entre estar no interior limitado a um atendimento público e com poucas agendas na sua agenda privada, os profissionais que já estão melhor estabelecidos, que já têm mais experiência, acabam por ficar em Fortaleza ou na região metropolitana. Esses hospitais, na minha visão, deveriam ter sido construídos no cinturão da região metropolitana de Fortaleza. Porque se você tem um hospital a 80 quilômetros de Fortaleza, 70 quilômetros ou coisa que o valha, muitos profissionais podem se dar ao Valeria luxo a pena de ir trabalhar até lá e manter, fazer os plantões Fortaleza. e voltar a Fortaleza. Porque a vida dele está estruturada aqui na cidade. E talvez não fosse tão distante para alguns interiores. Como né? acontece em diversos estados, como São Paulo, como Rio de Janeiro, esses hospitais são bem equipados. Existe uma infraestrutura de serviços também, no que diz respeito à enfermagem, atendimentos, atendentes de enfermagem, auxiliares. A questão viária também é uma questão importante para que os pacientes do interior possam ser levados e faz uma diferença muito grande para um paciente do interior ser colocado no hospital a 80 quilômetros do centro de Fortaleza do que entrar no centro para essa ambulância Você trafegar. leva meia hora, 1 hora trafegando na estrada Quando e 2 horas você para fica chegar engarrafado. aqui. Então, a concepção, eu acho que foi inadequada, porque poderia-se chegar a esse outro patamar no momento em que você fizesse um cinturão de saúde na região metropolitana, onde as grandes estradas pudessem trazer os pacientes. O que vocês dizem, então, é que não há problema de subfinanciamento, ou se há, não é o mais grave? Os três concordam com isso? Na verdade, nós sabemos que todo o dinheiro que foi investido na área da saúde, ele será pouco. Sim. Porque nós estamos muito longe de conseguirmos alcançar uma saúde igualitária a todos, uma saúde em que se tenham todos os exames à disposição, em que não haja demora na espera de um exame ou de um procedimento cirúrgico. Mas nós temos que partir de um ponto, de uma premissa básica. É que nós estamos falando no mínimo na área da saúde. Nós não estamos falando no ideal. Quando a gente discute a questão da saúde no Estado, nós estamos falando no mínimo. O que nós não podemos conceber é que um hospital como o HGF, em que foi feita uma reforma e dotou o hospital de uma estrutura física considerável, tenha 4 ou 5 centros cirúrgicos há meses sem atuar, sem funcionar. Então, não é só estudar a questão da demanda do interior, que eu até creio que isso não seja, e nesse ponto eu me permito discordar. Acho que a regionalização vem em boa hora quanto a isso.
né? O que não pode é não dotar de estrutura, fazer simplesmente a estrutura física e a estrutura humana ser esquecida. O que nós não podemos é concebermos um hospital como o HGF, em que se foi feita uma estrutura para receber mais pacientes, para operar mais, para fazer mais procedimentos, nas palavras do atual diretor do hospital, ser confessado que o financiamento do hospital de 18 milhões mês foi reduzido para 11 milhões mês pelo atual governo. Quase a metade, né? Não há instituição que sobreviva. Essa certamente é a grande... perguntar aqui, Aloysio, pois não, você quer comentar? Inclusive, na semana passada, o governador anunciou um investimento de 60 milhões emergenciais. Sim. Um investimento emergencial de 60 milhões. Isso é quase uma confissão do subfinanciamento. É verdade. Tem uma questão que eu queria colocar, Milton, como contraponto, que é essa questão da percepção que nós temos que o dinheiro que vai para a saúde, ele sempre vai ser pouco e que realmente vai demandar. Isso é verdade, por um lado, mas a gente tem, talvez, nos estados como regra, e lamentavelmente o Ceará tem sendo um exemplo nisso, do retardamento dos atendimentos agravando a situação. O que eu quero dizer? Vamos dar o exemplo de duas doenças que hoje estão assolando a população cearense e que nos torna, infelizmente, uma referência mundial no mau sentido. Referência negativa. Negativa no mau sentido. A questão do sarampo, por exemplo. Não é de hoje que há caso de sarampo no Ceará. Isso vem de 1 ano e meio atrás. E não houve uma medida preventiva junto ao Ministério da Saúde para que houvesse uma vacinação em massa. Então, hoje, Fortaleza está de um jeito que só depende de Fortaleza o Brasil ser considerado de novo um país livre do sarampo. Questão da dengue também. Nós tivemos um surto onde a população foi chamada a fazer a limpeza dos seus terrenos, enfim, respondeu muito bem, depois esqueceu-se isso. Isso mostra os problemas voltaram e os hospitais estão entupidos de pacientes com isso. Esses problemas se repetem ao longo do Brasil? Aqui é pior? Como é que está o cenário aí fora? A gente tem como fazer um comparativo, Aloysio? O Rio Grande do Norte apresenta também problemas sérios. Mas como defensor público do Ceará... Quanto o Ceará? Não sei se tão sérios. Sim. Mas como defensor público do Ceará, eu tenho a missão constitucional de velar pela saúde do povo cearense. O dia que tem alguma ideia de fora do Brasil? O que eu não posso conceber é que seja aceitável a dificuldade de outros estados justificar a nossa dificuldade. Sim, porque tem aquele argumento de que a crise é nacional. E parece que isso esconde, né? Hamilton, se nós formos, só me permita essa colocação, se nós formos para dados estatísticos, o gasto do Tesouro do Estado de Pernambuco, por habitante, na área da saúde, supera os R$500. No Ceará? No Pernambuco. Tá. E no Ceará? Estado do Ceará é pouco mais de R$300. Então, na verdade, mostra uma questão de prioridade de investimento e gestão, né? Porque além dos recursos direcionados serem inferiores, há esse problema de gestão que nós não podemos desconhecer. Porque me parece que há um compromisso com o erro. E é talvez isso que impeça a evolução. Porque se você não assume o erro, fica difícil mudar. Você vai... Perdão. Não, só um complemento àquela colocação que eu fiz do sarampo e da dengue, enfim. A questão da falta de medicamentos para a população carente também é uma coisa gravíssima. Veja só, eu não sou médico, estou longe disso, mas a falta de um medicamento básico para o coração, que controle, por exemplo, a frequência cardíaca, um medicamento que controle a pressão arterial, pode fazer com que esse paciente evolua para situações graves a ponto de precisar de um transplante, por exemplo. E aí você torna o processo muito mais caro e muito mais complicado. Então, assim, o que você não pode trata resolver... lá na base, né? Exatamente. Você pode resolver com um medicamento de poucos centavos, você vai acabar resolvendo com a cirurgia de dezenas de milhares de reais. Que poderia curar vários outros. Daí eu peço licença, temos que fazer um breve intervalo, 34861721 ou Twitter Hamilton Nog, a gente volta já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa A Verdade Hoje, falando sobre a crise na saúde pública no estado do Ceará. Você participa, 34861721 ou Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você confere as nossas reprises. Além de você que participa de casa aqui conosco, no estúdio estão Aldic Mota, deputado estadual pelo PMDB Aldic Mota. Conosco também agora fazendo parte aqui do grupo Carmelo Leão. Carmelo é presidente da Associação Médica Cearense, AMC. Conosco, Aloysio Jacome, supervisor do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria Pública do Estado do Ceará, e o doutor em Economia e Gestor Público,
Alexandre Damasceno. Carmelo, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no A Verdade. Queria saber de você, Carlyle lavou perto de 4 meses, pouquinho mais, pouco menos, perto de 4 meses de gestão. Era a pessoa errada? Por que saiu da secretaria? Muito boa noite. Muito boa noite aos telespectadores da TV União, boa noite aos demais convidados, boa noite a você, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Essa oportunidade. Gostaria também de agradecer de forma geral à imprensa cearense, que deu voz aos médicos e aos demais profissionais de saúde nessa luta por uma saúde pública de melhor qualidade. Em relação ao Dr. Carlyle, eu acredito que ele é um gestor excelente, foi secretário de saúde na época de Tasso e revolucionou a saúde pública aqui do nosso estado. Porém, eu acredito que o grande problema foi a falta de autonomia. Não foi dado a ele autonomia nem sequer para nomear os seus gestores, seus auxiliares diretos. Sim. Então, fica uma situação ruim para um gestor administrar uma crise dessa sem ter autonomia, sem ter liberdade para implantar as suas políticas. Então, por melhor que seja, se não puder fazer o trabalho do jeito que conhece, que acha que deve, não vai. Exatamente. Qual seria o perfil do próximo secretário? Nós temos hoje, interinamente, acredito que interinamente, o Henrique Javi, que eu conheço bem, sei que é um trabalhador sério, incansável, mas se não depende somente dele, como é que você... Que perfil é que seria? Eu acredito que o perfil tem que ser um perfil eminentemente técnico. O governador, ele acertou de não deixar interferências políticas nessas áreas críticas do seu governo. Segurança pública, educação e saúde. Infelizmente, com o Dr. Carlyle não deu certo, por essas razões já explicitadas, mas ele deve perseguir nessa linha, de colocar um técnico, uma pessoa que tenha conhecimento em gestão, mas que também tenha conhecimento, que tenha sensibilidade. Não pode ser um burocrata profissional. Tem que ser um técnico, um gestor de saúde, mas que tenha essa sensibilidade também de conviver com os problemas de saúde lá no front também. Ok. Deputado, se não fosse um médico, e sim um gestor profissional, um administrador, um gestor com histórico de gestão, não seria uma boa solução? Eu creio que a colocação que você fez, Hamilton, talvez o Dr. Carlyle, por ser um grande quadro da saúde nacional, seja o homem certo, mas estava no lugar errado, ou pelo menos no momento errado. Porque as palavras do nosso colega que representa a Associação Médica deixam claro isso, que não é um problema apenas de gestão financeira, mas é um problema, inclusive, de ingerência política. Porque de nada adianta em uma pasta que vive com situações delicadas, e a situação da saúde é uma situação, no estado que nós nos encontramos, delicada. A todo momento surgem novos desafios para o gestor. Ser um gestor que não tem autonomia, que não tem mando, e você precisa disso. Então, o perfil do gestor, creio eu, independente de ser médico ou não, deve ser um gestor que tenha autonomia, tenha mando, tenha poder de resolver. Porque o recurso já é pouco. E se for pouco sem autonomia, ele se torna nada. E talvez isso tenha sido a grande dificuldade do Dr. Carlyle. Aloysio, nessas visitas que vocês estão fazendo aos hospitais, vocês estão olhando outras categorias profissionais? A gente sempre fala na categoria médico, mas ali categorias até bem esquecidas, mas que fazem têm uma importância enorme no funcionamento, como auxiliar de enfermagem, por exemplo. Essas categorias menos visíveis, vocês estão observando isso? E acompanharam as inspeções também o sindicato dos farmacêuticos do estado do Ceará, e nós recebemos também constantes denúncias de enfermeiros relativos ao problema da saúde. E qual é o quadro que você está vendo? O quadro é de uma reclamação geral. Reclamação salarial, reclamação de pessoal, reclamação que tipo? Há uma reclamação salarial, há uma reclamação estrutural, reclamação de material, enfim, uma reclamação de faltas de condições de trabalho. Alguém sabe como é que está o Hospital da Mulher? Alguém tem notícia, Alexandre? A última informação que eu tive, não é de agora, é que o hospital estaria totalmente descaracterizado daquilo para que ele foi concebido, que foi utilizado como uma área de buffer, né, de reserva para os pacientes que estavam, de certa forma,
empilhados nas unidades de saúde quando da gestão do ex-secretário Ciro Gomes na Secretaria de Saúde. E aí eu preciso colocar, Milton, uma coisa que já foi tangenciada aqui, mas que eu acho muito importante, é que além da crise financeira ou da escassez de recursos em algumas circunstâncias e da questão de gestão, existe um aspecto político que vem contaminando a máquina pública cearense há muito tempo. Não é de hoje, isso não é uma ação do governo Camilo, isso ele herdou das duas administrações anteriores, um governo que faz valer sua vontade independente de qualquer lógica, independente de qualquer circunstância. Essa questão da indicação por caráter eminentemente político é uma praxe que a gente vem vendo nos últimos anos com muito mais força. Claro que sempre governantes têm indicações políticas. E no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, mas eu acho que isso aconteceu com muita ênfase e a nomeação do ex-secretário Ciro Gomes, para mim, é muito emblemática em relação a isso. Né? Ou seja, um governador nomeia o seu irmão que prometeu mundos e fundos na saúde, não fez nada a não ser deixar que a coisa piorasse, esse é o meu entendimento, inclusive o sarampo estourando agora por falta de ações na sua gestão. E aí essa questão política, eu me permito avançar. Isso não acontece por obra e graça e por descaso exclusivo do Poder Executivo, porque nós temos o Poder Legislativo que deveria estar fiscalizando tudo isso. Então, com exceção dos deputados que entraram agora com o primeiro mandato, e os pouquíssimos, talvez 2 ou 3 que faziam oposição no governo anterior, no governo Cid Gomes, todos os deputados que foram reeleitos são coniventes, sim, com a situação que hoje está. Tem sua cota de participação, como tem também a Câmara Municipal de Fortaleza no que está acontecendo na administração Roberto Cláudio. Porque na campanha de 2012, se nós recordarmos um pouquinho, o discurso era que a Prefeitura de Fortaleza só não fazia porque era incompetente. Porque a gestora e os seus assessores eram incompetentes. Que tinha dinheiro, que o novo prefeito saberia fazer, enfim. E não fazia porque não queria. E a gente já está com 2 anos e meio praticamente de administração. E o quadro, se não piorou muito, continuou no mesmo. Como é que estão os postos de saúde, Carmelo? Os postos de saúde, nós até fizemos uma visita conjunta com o Ministério Público e o doutor Ricardo Madeiro, que é da seccional da OAB da Saúde. De 4 postos que foram feitos, essa visita, 3 foram fechados. 3 foram fechados. Pela vigilância sanitária. As condições... Isso é alarmante, viu? As condições péssimas de higiene, de infraestrutura, de consultórios sem ter água para lavar a mão, com um balde, o médico lavando a mão com um balde no chão, mau odor. Então, condições precárias, com falta de medicamento. Isso é uma das razões dessa crise na atenção terciária. Como o colega falou, se a atenção primária não funciona, sobrecarrega a secundária e a terciária. E o que nós estamos observando é que a atenção primária, de 4 anos para cá, deu uma diminuída, uma decadência. O Kleber Carneiro pergunta se tem previsão de concurso para auxiliar de enfermagem ou servidores da saúde. Alguém sabe dizer se há alguma previsão de contratação para o município ou Estado? A Prefeitura, me focando na questão dos postos que foi comentado agora, eu acho que se quer resolver o seu principal passivo, que são os trabalhadores que ainda hoje estão recebendo por RPA. Isso continua. Acusava-se que isso era uma prática irregular. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso aí, Alexandre. Bem, o que não é concursado, não é terceirizado... Nem é contratado pela CLT, ou seja, o servidor dos postos de saúde, dos centros de especialidades e de grande parte dos hospitais, ele não possui nenhum vínculo trabalhista. É um profissional que é recrutado, em alguns casos, por indicação política. Muitos se queixam de serem indicados por deputado A ou B, o vereador A ou B. São recrutados, sabe-se, com uma boa ou má qualidade profissional, de certa forma, se submetem às condições de trabalho que lhes são impostas por conta disso, é uma questão política que está lá, e não possui sequer 13º, direito às férias, fundo de garantia, nenhum direito trabalhista dessas pessoas é respeitado. Inclusive passam 2, às vezes 3 meses sem receber sequer o Vale Transporte. Deputado, o parlamento teria que dar uma olhada nesses casos, não? O que eu posso testemunhar, Milton, é que a Comissão de Saúde da Assembleia, presidida pelo deputado Carlomano Marques, inclusive é médico, né, e é do nosso partido, PMDB, tem atuado. Né? Semanalmente ele está recebendo o diretor dos principais hospitais de Fortaleza, promovendo uma verdadeira sabatina, identificando os problemas. Semana passada nós recebemos lá, durante um debate de horas, o diretor do HGF, onde ele claramente e corajosamente expôs o verdadeiro problema do HGF. Sem amarras políticas, sem questões
politiqueiras, mas tecnicamente ele expôs. E expôs, inclusive, Hamilton, mostrando que muito do erro que se ocorre na saúde do Estado se deve à saúde do município de Fortaleza. Porque há aí há quase uma década uma dívida entre município e Estado, no repasse de recursos que são recebidos através do município para esses hospitais, o que tem causado um prejuízo muito grande. E o que está ocorrendo é que esse compromisso com o erro permanece. Em prejuízo de toda a classe da saúde. E aqui é bom a gente dizer, até na presença do Dr. Leão, que, pelo menos na nossa opinião, passa longe do problema da saúde ser em função dos profissionais da saúde. Passa longe. Pelo contrário, na nossa opinião, os profissionais de saúde, e aí o Sindicato dos Médicos, a Associação dos Médicos, quem tem tomado frente disso, isso é verdade, até pela própria condição profissional, isso favorece, criando aquele corredômetro, que foi o que chamou a atenção para o problema das emergências. Seria a minha próxima pergunta, essa provocação que foi o corredômetro. Como é que vocês viram isso aí? Verdadeiras banheiras. Nós, deputados, fizemos no HGF uma visita surpresa na semana passada. Lá chegando, percebemos, e o meu caro amigo defensor vai perceber isso amanhã, que não existe mais recepção no hospital. A porta de entrada é uma porta para emergência. As cadeiras servem de emergência. As pessoas estão na emergências semi-internadas em pé. Os casos mais... A maior ocupação desses hospitais, quais são as enfermidades? Eu lembro que eu estudei há um tempo para dar uma aula determinada, e eu lembro que era absurda a quantidade de problemas com queda de moto. Era terrível. Hoje, qual é o maior percentual? Isso varia de acordo com o hospital. No IJF, que é um hospital de trauma, a grande parcela é de, realmente, acidentes de motos. Esse é um grande problema, porque imagina se o IJF, se não existisse essa violência urbana que nós vivemos, tendo que atender tanto as vítimas quanto os algozes da violência, se o IJF pudesse atender o mesmo perfil de pacientes que o HGF atende. Esse é um grande problema. Nós temos uma tríplice carga de doenças no Brasil. Doenças típicas de países ricos, que são as doenças cardiovasculares, câncer, doenças típicas de países pobres, como as doenças infecto-contagiosas, e doenças típicas de países em guerra. E a gente pode considerar que esse número de homicídios por ano é maior, inclusive, do que países em guerra. E aí nós voltamos a mais um problema de gestão, porque o governo federal baixa uma alíquota da motocicleta para conseguir 0,3, 0,4 do PIB. Em compensação, gasta-se muito mais nos municípios, nos estados, para atender as desgraças decorrentes disso. Você vê, Hamilton, e fica muito evidenciado na fala do doutor que nos acompanha aqui, é que não existe nenhum esforço governamental para que isso seja trabalhado. Por exemplo, a gente o que está sendo feito hoje para diminuir esse problema? Que espaço na TV o governo federal, estadual e municipal está utilizando para conscientizar a população de que tudo isso é um ônus para a sociedade? De que andar na velocidade correta é uma coisa que poupa vidas e poupa recursos para melhorar a própria saúde. Então não existe que campanha educativa é que a gente vê hoje na televisão? Você só vê a propaganda das administrações públicas. A Petrobras atolada no mar de lama e fazendo a oba-oba que vai fazer isso e aquilo. Então você não tem nenhuma campanha para poupar água, para poupar energia, para dirigir defensivamente. Você não tem nenhum tipo de campanha. E aí, só me permita, por favor, retornar ao ponto que o deputado Aldir colocou, é a questão da Assembleia ou da Comissão estar fazendo o seu papel. Mas me incomoda, deputado, e acho que a maioria da população, porque a Assembleia e o Ministério Público, a Câmara Municipal não toma medida mais enérgica de propor, inclusive, o impedimento do gestor. Porque se a saúde é obrigação do Estado, é dever do Estado, é direito de todos, e isso não está sendo cumprido, isso é uma questão, inclusive, constitucional. Então, é importante esse levantamento de informações, é importante ouvir os gestores, é importante ir aos hospitais, mas enquanto a medida não for tomada de maneira a imprensar os gestores no canto da parede, não vai haver uma mobilização no sentido de trocar os apadrinhados políticos por pessoas competentes na administração pública. De trocar os responsáveis pelas compras por pessoas que façam compras mais eficientes, compras mais adequadas. Então, eu estou muito otimista com a renovação que a Assembleia teve. Eu acho que a Assembleia do ano passado, só o fato de hoje já ter um grupo de oposição que se articula, espero que essa articulação não deixe de acontecer, eu espero que isso caminhe para aí. Mas a gente está vendo a Assembleia enterrando os pedidos de CPI. Então, toda essa manipulação politiqueira que existe da Casa Legislativa Estadual, Municipal e Federal,
é a raiz de grande parte Mas desses hoje o problemas. problema não é nem enterrar a CPIs, é ter excesso de CPIs para barrar outras. Para enterrar né? as outras, é exatamente isso que Na eu quis verdade, colocar. é a ausência de pertinência Sim, desse instrumento. É o uso inadequado, exatamente. e, para não usar um tema mais grosseiro, de um instrumento regimental descabido. Concordo no que diz respeito ao Poder Legislativo, tem que atuar mesmo, e é por isso que faço a meia-culpa dizendo que a nossa Comissão de Saúde tem atuado. Eu posso dar esse testemunho. É óbvio que essa atuação poderia ser mais forte, poderia, mas a fonte desse todo problema é justamente porque o governo tem 30 deputados na sua base. Então, inclusive nos protocolos, na aprovação de requerimentos de informações, o governo tem feito um verdadeiro cavalo de guerra, E com a maioria impede tudo. impedindo, inclusive, o acesso a essas informações. Disso nós não temos dúvida. Basta se ver que essa dificuldade não é só do Legislativo, é que a judicialização, que é outro tema importantíssimo das demandas de saúde, nós ouvimos do nobre diretor do HGF, volto a esse tema, porque o HGF é o maior hospital do Estado, né? Então, ouvimos do próprio diretor de que, em um determinado setor cirúrgico, só se atende a liminares. Não opera ninguém, só opera com ordem judicial. Ora, isso é uma confissão de um verdadeiro absurdo escalabro. E vai Assim, existir é um limitação. desrespeito com todo o Estado. E vai haver, já estamos na limitação dessas liminares, porque certamente, por mais que os juízes hoje determinem internação em UTI, nós não temos UTI. Aloysio, qual é o final desse trabalho de vocês? O que vocês pretendem? Emitir um relatório e que medidas? A cada inspeção, a cada visita, a cada unidade de saúde será elaborado um relatório. Na próxima terça-feira será realizada uma audiência pública na sede da Defensoria Pública e o núcleo da saúde continua funcionando. Tá, mas é demandado alguma, parte da Defensoria, alguma ação efetiva contra um gestor, por exemplo? É possível que seja ajuizada uma ação civil pública de responsabilidade contra o Estado ou contra o município no final do procedimento. Tá, e as consequências disso quais podem ser? Uma obrigação de fazer para que o Estado regularize o funcionamento do serviço, com material ou com realização de concurso público. As possibilidades são diversas. Essas compras de material, como é que são feitas hoje? É por portal? Como é, Alexandre, esse tipo de licitação? Elas não estão sendo feitas, né? Não estão Esse sendo é que é o feitas. problema. Mas eu digo a ferramenta mais usual. Seria o pregão eletrônico. Agora, Milton, veja só, o governo, principalmente o da capital, o municipal, né, de Fortaleza, está tão desacreditado que se apresentar pregão hoje, provavelmente vai dar vazio. Porque os fornecedores de materiais estão entregando, deixaram de entregar as coisas porque não estão recebendo. Então, uma senhora conhecida foi a um dos postos do centro de especialidade buscar a prótese que está parada porque as pessoas não estão, o laboratório não entrega, o fornecedor de luvas não entrega, de gás não entrega, enfim, de filme de raio-x não entrega. Por quê? Porque eles não estão recebendo e ninguém pode culpar o fornecedor se ele está fornecendo, forneceu até o seu limite e o governo, seja municipal ou estadual, não está honrando os compromissos financeiros que assumiu. Pois não. Para exemplificar aqui, no dia que a gente visitou o IJF, um cidadão muito angustiado, na frente, que não tem mais recepção, né? Na frente do hospital, que a mãe dele não estava tendo atendimento, e na parte da tarde, a visita foi de manhã, na parte da tarde, ele já estava na defensoria para judicializar a demanda Sem de ter saúde. sido atendido? Ou... Sem ter sido. A mãe dele necessitava de uma transferência para uma unidade de saúde mais adequada. E na parte da tarde ele já foi atendido e já judicializou. Como é que estão as UPAs, Carmelo? Gostaria antes de fazer um comentário. Pois não. Que o sistema de saúde público, todos nós discutimos aqui e provamos, né, que está em crise. Certo. Mas pouco se fala sobre a crise da saúde complementar e da saúde suplementar. Que significa? A saúde complementar são os hospitais, clínicas que são privados, mas que eram conveniados ao SUS para atender os pacientes e que da rede recebem pública. para isso. Essa rede complementar, nos últimos anos, ela foi praticamente abandonada. Cerca de 31 hospitais deixaram de atender o SUS. Isso representa 444 leitos. Deixaram por conta, porque decidiram deixar. Por causa da tabela do SUS. Sim, não valia a pena atender. A tabela do SUS é muito baixa, não houve reajuste. E uma coisa também que motivou esse descredenciamento foi porque, antigamente, os médicos recebiam, para trabalhar nesses hospitais, diretamente do Ministério da Saúde.
era o que era chamado Código 7. Depois disso foi interrompido e os médicos passaram a receber através dos hospitais, do Código 4. E esses repasses eram constantemente atrasados, aí praticamente os médicos deixaram de operar no SUS nesses hospitais. Isso, com certeza, está impactando na atenção terciária. Peço licença ao senhor, nós temos uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Flávio, aqui do Vicente Pinzon. Flávio, prazer falar com você, Flávio. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Um comentário Pois para não. vocês. É o seguinte, eu acho que na administração pública não há administração no setor de saúde. Eu vou lhe explicar por quê. Eu moro aqui no Vicente Pinzon, aqui éramos para nós ter 2 postos de saúde. Certo. Nós passamos 2 anos esperando a reforma de um posto, que era o posto aí da Santos Silva. Foi 2 anos de espera pela reforma. Certo. Depois que reformaram, não tem médico e nem remédio. No Vicente Pinzon, é isso? Isso, no Vicente Pinzon. Não tem médico e não tem remédio no posto. O outro posto de saúde era para ser inaugurado em março do ano passado, ainda está em construção. Março de 2014 seria a inauguração. Vai ser entregue em março de 2014, a inauguração. E até hoje nada. Nós estamos em 2015 e lá existem 5 funcionários, pelo menos que eu vejo, todos os dias. 5 funcionários lá todos os dias, mas não fazem nada, absolutamente nada. Não há nenhum tipo de fiscalização, nem ninguém olhando a obra e nem vendo o que está acontecendo, né, com os funcionários. Ok, Flávio. Existem 5 funcionários trabalhando sem ninguém orientando nem nada. Flávio, agradeço demais a sua... Parada. Pois não. Agradeço demais a sua ligação. Ligue sempre que puder e quiser. Um grande abraço. Foi um prazer falar com vocês. Senhores, a gente comenta a ligação do Flávio no próximo bloco, que eu preciso chamar agora o intervalo. 34861721, o Twitter, Hamilton Nog, até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre a crise na saúde pública do estado do Ceará. Você participa, 34861721, ou o Twitter, Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que sexta e domingo, sempre a partir das 23 horas, você confere as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão o deputado estadual pelo PMDB, Aldic Mota, aqui conosco, Carmelo Leão, também conosco, ele é presidente da Associação Médica Cearense, AMC, Aloysio Jacome, que está aqui no estúdio também, ele é supervisor do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Aliás, hoje é dia do Defensor Público. Alexandre Damasceno, também conosco, doutor em Economia e Gestor Público. Senhores, quem pode comentar, quem deseja comentar a ligação do Flávio? 2 postos de saúde no bairro dele, Vicente Pinzon, ambos sem funcionar. Isso é comum, isso é pontual, enfim. Faz parte do estelionato eleitoral de 2012, né? A que eu me referi. Promessas mil, como sempre, nas campanhas. Não existe um mecanismo jurídico que faça uma punição para quem prometeu e não cumpriu. E sequer não existe um mecanismo jurídico para impor a quem está prometendo dizer como vai fazer, porque a leviandade corre solta nas campanhas, não existe uma necessidade de Como não vai ser cobrado, você promete qualquer coisa, isso, né? Promete tudo. E aí estão os postos sendo reformados numa velocidade que não condiz com a necessidade, quando talvez a beleza do posto fosse menos importante, assim como das delegacias. E sim deixá-lo em condições de funcionar, como foi colocado pelo doutor Carmelo aqui, um posto que não tem água para o médico lavar a mão, um posto que não tem banheiro para os profissionais nem para os pacientes. Mais alguém quer comentar a ligação do Flávio? Eu posso seguir? Isso foi o que foi verificado. Quando nós fizemos essa visita aos quatro postos, os pacientes relataram isso, que eles não eram para ser Vicente Pinzon, inclusive, não? Não, Vicente Pinzon não. Que eles não eram para ser atendidos naquele posto. Mas o posto de sua localidade estava em reforma e, inclusive, a obra abandonada. O número de postos é suficiente para o tamanho da cidade? São 92, se funcionassem todos? 92 postos de saúde na cidade. Se funcionasse adequadamente, seria suficiente. Tá. Bom, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô? Alô? Alô, boa noite. Seu nome, por favor? Meu nome é Daniele. Daniele, prazer falar com você, Daniele. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? O prazer é meu. Eu gostaria de parabenizar a equipe
Eu sou terapeuta ocupacional. Pois não. Faço parte da Associação Cearense de Terapeutas Ocupacionais. Muito bem-vinda para a discussão, então. E eu gostaria de ressaltar... Pois não. Que o que eu tenho visto muito, se fala muito em médico, parabeniza-se a conduta dos médicos diante da atual circunstância, atual cenário que estamos vivendo, e não se fala do restante da equipe que vem sofrendo com eu concordo total plenamente com você. desrespeito que estamos vivendo. Uhum. Pois não, entendeu? fique à vontade. Nós temos a equipe de saúde toda, são os enfermeiros, os assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que estão sofrendo com esse cenário, sem condições de trabalho. Então, assim, eu gostaria de ressaltar toda a equipe da saúde que está vivenciando esse cenário atual. E que merece tanto respeito quanto qualquer categoria. É a população. Concordo. Daniela, eu agradeço demais a sua ligação, acho ela muito oportuna. Isso é algo que normalmente eu comento nos bastidores e hoje nós já falei sobre, em especial, o auxiliar de enfermagem. Mas justamente porque eu sei do drama e a gente realmente fala sempre em médico como a figura principal da saúde, mas tem diversas categorias que contribuem, inclusive a de educador físico. Poderia ser muito melhor aproveitado nesse processo se a intenção for promover a educação ou melhor, a saúde da população. Agora, se a intenção for fortalecer o mercado da doença, aí a abordagem é outra. Mas agradeço demais a sua ligação, ligue sempre que puder e quiser. Por favor. Nesse ponto, Hamilton, eu quero concordar plenamente com a telespectadora, Daniele, que nos aparteia e traz essa preocupação e lembrar mais. Nós temos que começar desde o agente de saúde, que é um profissional também que está diariamente na casa da população, prevenindo doenças. Sim. Inclusive, muito do que aqui nós falamos, o problema não está muito maior por conta da atuação desses profissionais também. E aí, desde o agente até todas essas carreiras que foram aqui faladas, que são reconhecidamente, merecidamente, profissionais que fazem ainda a diferença na saúde, né? E registrar nossa atuação na Assembleia, já nesse ano de 2015, foi que garantiu a vitória do reajuste dos agentes de saúde, uma vitória histórica de mais de década de negociação, e foi particularmente uma emenda nossa, e também do deputado Elmano, para ser justo, que propiciou o debate, a discussão e a votação vitoriosa na Assembleia dessa... Eu vou aproveitar e vou repetir a pergunta que eu fiz, acho que no primeiro bloco, para o Aloysio. Se nessas visitas, Aloysio, vocês contemplam a questão profissional, salarial de outras categorias que não sejam as médicas. Por favor. O objetivo da inspeção não é questões salariais. Tá. É a questão da precariedade do atendimento de saúde no Estado. Certo. Convidamos e renovo o convite para todas as entidades representativas das classes para se fazer comparecer nas inspeções, e também já estão convidadas, estão recebendo os convites nas suas sedes, para a audiência pública do próximo dia 26 de maio, na próxima terça-feira, onde a gente quer levar esse debate de forma mais ampla para toda a sociedade. Eu acho que isso talvez seja o mais importante. A sociedade possa dimensionar o que realmente está acontecendo, que nós possamos ouvir todas as entidades de classe envolvidas, né, contemplando a nossa amiga Daniele. O sindicato, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais também foi convidado, certo? E é imprescindível que todas as categorias estejam presentes nessa audiência pública para que levem as suas reclamações, as suas aspirações. Pode só repetir data, horário da audiência pública? A audiência pública será realizada no dia 26 de maio, próxima terça-feira, na sede da Defensoria Pública, às 9 horas da manhã, na Avenida Pinto Bandeira, número 1111. Luciano Cavalcante, bairro Luciano Cavalcante. Tá bom. Hamilton, eu queria fazer coro ao que disse a Daniela, a telespectadora que ligou, e falar da importância desses profissionais que ela citou, principalmente da terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfim.
Porque nós temos um problema grave que o Brasil parece que está fechando os olhos para ele, que é o quê? O envelhecimento da população sem que o país esteja se preocupando com a condição de oferecer uma saúde melhor para essas pessoas. Há algumas décadas, as pessoas com 60 anos estavam morrendo por problemas cardíacos, problemas diversos. Hoje continuam morrendo, mas em número muito menor. Essas pessoas que fazem o complemento do sistema de saúde, que compõem o sistema de saúde, são fundamentais para a qualidade de vida do idoso. A terapia ocupacional e a fisioterapia, principalmente, assim como o assistente social, são peças importantíssimas, que se não estiverem devidamente azeitadas dentro da máquina da saúde, vão fazer com que esse idoso adoeça e vá procurar necessariamente o hospital para um tratamento que poderia ser evitado. Então a gente está entrando num processo de espiral descendente na saúde, onde se a sociedade não parar para trabalhar isso no nível político, no nível técnico, no nível de gestão, enfim, para rediscutir tudo isso, e os gestores tirarem a sua empáfia de que quem manda sou eu, quem indica, quem nomeia sou eu, tem que ser do jeito que eu penso, quem manda acabou. prender e soltar, se a sociedade, se os profissionais não foram chamados a conversar e o parlamento chamado a se responsabilizar também por essa fiscalização, também nós não vamos longe. E também é muito sadio que esses profissionais frequentem o parlamento. Sim, todos tenham nós, isso, né, como hábito de ir conversar, abordar os deputados e, enfim, acabar com essa distância. O que estão grande, fazendo, né? O que prometeram fazer que não estão fazendo? E por falar... Pois não. Só respondendo a telespectadora, essa luta não é a luta dos médicos, essa é a luta de todos. Todos os profissionais de saúde, apenas os médicos levantaram essa bandeira primeiro. Sim. E estamos abertos, né? Estamos conversando com os outros profissionais de saúde, acompanhando a Defensoria Pública, o Ministério Público. Ou seja, a luta não é nossa. Outras categorias que queiram chegar próximo da associação e fazer em conjunto essa luta são bem-vindas. Tá. Eu pergunto aqui para o Aldir se essa, não sei se você ouviu falar, eu acho que não está oficializado, mas está pelo menos aventado ou ameaçado a história do senador Eunício Oliveira pedir intervenção na saúde do estado do Ceará. Você ouviu isso? Qual o posicionamento, uma vez que ele é do seu partido? Na verdade, nós não temos essa posição consolidada ainda. Sim. O discurso político leva a nós analisarmos todas as possibilidades. E quando nós temos no nosso estado pauta da imprensa nacional 3 dias seguidos, mostrando o verdadeiro desrespeito com que a sociedade cearense vem sendo tratado pelo Estado no que diz respeito à saúde. Esses problemas que deixaram de ser pontuais e passaram a ser generalizados. E um problema que nem se confessa, nem se procura resolver o problema dando a mão a todos, né? Então, deixa no ar um compromisso com o erro, volto a dizer. E muito do que aqui foi falado também tenta demonstrar isso. É a impossibilidade de reconhecer o erro porque vai acusar ou vai pesar sobre o ombro de A, B, C ou D. E é por isso que o senador Eunício certamente ventilou essa possibilidade, é uma possibilidade real, porque o que nós não podemos é deixar que essa crise se agrave ainda mais. Olha, eu acho que você já falou a esse respeito, mas o João Antonilson diz aqui, indaga os presentes sobre o ajuste dos agentes de saúde. Isso, você já chegou a comentar. Como é que está isso? Foi aprovado em definitivo? Na verdade, a classe dos agentes de saúde, Hamilton, ela, estranhamente, no estado do Ceará, tem 2 vertentes. Tem os agentes de saúde ligados ao governo do estado e tem os agentes de saúde que são ligados aos municípios. O que a Assembleia votou foi um projeto de lei reajustando o piso salarial para os agentes do estado. Estaduais. E a nossa emenda era garantindo o reajuste salarial a esses agentes. Ao passo, concomitante a isso, nós propusemos na Assembleia, está em tramitação, um projeto de lei, tendo em vista que a maioria dos municípios, por assim dizer, ou pelo menos uma grande quantidade dos municípios do estado do Ceará, ainda não atenderam à lei do piso, nós propusemos um projeto de lei determinando que aos municípios que não cumpram a obrigação da implementação do piso dos agentes nacionais de saúde, seja vedada a transferência de alguns recursos que a Constituição permite, já que não pode vedar Dessa tudo. forma você obriga a unificação. Você obriga ao gestor público.
Se ele quiser receber recursos, em algumas áreas em que isso é possível fazer, precisa unificar. Precisa provar a implementação do piso nacional. Alexandre? Essa é uma das piadas de mau gosto dos últimos anos no Ceará, né? É o gestor estadual e municipal que não cumpre lei federal. Por exemplo, a lei do piso dos professores, o primeiro que tentou descumprir foi o ex-governador do Ceará, Cid Gomes, que entrou inclusive na justiça para não cumprir o piso dos professores. Também foi aprovado o piso nacional dos agentes de saúde, também o governo e as prefeituras querem se dar o luxo de não cumprir. Então, essas coisas que acontecem aqui, infelizmente, é que eu me sinto na obrigação de cobrar o parlamento a tomar essas medidas mais duras. Como é que o governador não cumpre o piso? Como é que o prefeito não cumpre o piso? Né? Como é que a Secretaria de Estado não vai a um hospital secundário para ver como é que está a situação do hospital secundário? Então, essas coisas precisam mudar, sabe, Hamilton? A cidadania precisa precisa aflorar com mais força e o cidadão precisa se incomodar profundamente com isso para fazer a mudança que é necessária. Senhores, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Francisco Pereira de Carvalho, seu criado. Francisco, Maranhão. Imenso prazer falar com você. Eu também sou Francisco Hamilton. Prazer todo meu, doutor. E, Francisco, você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Pronto, exatamente. Esse é um prazer que eu sinto imenso falar com o senhor. É porque eu já tenho 73 anos de idade, eu completei quinta-feira. Eu estou com um problema de vista muito sério. Certo. Aí eu estou numa fila de espera, doutor, para fazer os exames. Eu passei quase 2 anos. Agora, resolvi fazer um primeiro que eu me esqueço até o nome. O segundo eu fiz de novo com quase um mês de diferença de um para o outro. Quando foi agora para mim fazer, que eu estou quase cego, só aquele cinzeiro assim na minha vista. Sim. Quando foi agora, depois dos 2 exames pronto, eu fui para a clínica, que eu fiz um na clínica Fortaleza e o outro já não me encaminharam para lá. Encaminharam, fui lá para aquele hospital dos olhos mesmo, lá no Leiro de Andrade. Certo. Aí primeiro cobraram 1.500 contos. Aí que eu não fazia pelo SUS. Agora eu consegui fazer os exames pelo SUS. Aí depois que eu estou com a vista toda, que eu não consigo mais pegar nenhum ônibus, que eu não vejo o nome do ônibus. Quando chega em cima de mim que eu vou dar fé, o ônibus nem para mais, porque não dá tempo. E agora, depois que eu fiz o exame tudinho para fazer a raspagem, o médico disse, pronto, agora leve para a doutora para fazer a raspagem, senão é arriscado você ficar cego. O doutor, pois faça o seguinte, bote aí urgente. E agora começa um novo processo. Posso botar. Quem vai fazer isso urgente é o médico que vai lhe atender depois, tá bom? Ok. Eu fui lá pro posto, lá se vai mais 1.200 pessoas na fila de espera. Quando eu vinha liberar essa operação para me fazer, eu já estou cego, então tenho morrido. Ok, já Francisco. Tenho 4 postos. Ok, já entendi o drama. Infelizmente é algo até não é incomum. Eu desejo sorte a você, espero que consiga resolver isso o mais rápido possível. Bom, prazer falar com você. E aí, senhores? Filas, né? Isso é absolutamente inaceitável 73 e lamentável. anos de idade. Você vê o Estatuto do Idoso, inclusive, sendo descumprido. Também, aí, né? Porque a lei obrigaria a prioridade nesses casos. Agora, lamentavelmente, a situação está chegando a um ponto que os próprios planos de saúde, que deveriam ser a saída para a classe média, fazem a mesma coisa. Eu tenho um plano de saúde privado que tentei fazer um exame específico de vista, porque eu tenho diversos problemas de visão, e ele não faz no estágio em que eu estou de acompanhamento, só autoriza se eu chegar no limite tal que já é propriamente a cegueira. Ou seja, você tem que piorar para poder você ser tem que chegar atendido. às portas da morte para poder o plano fazer o seu atendimento. Então, assim, é um contrassenso completo, né? E isso eu acho que está passando de todos os limites, como disse. Pois não. O corredor, né, os pacientes na emergência nos corredores, essa é a face mais visível do problema. Mas o problema desse cidadão que está procurando um atendimento eletivo, aí é pior ainda. A fila de cirurgia, de próstata, de varizes, de hérnia, atendimento oftalmológico, consulta com o especialista. Se a gente fosse colocar uma fila, seria... Olha, eu peço desculpa, eu tenho que repetir uma pergunta porque eu ainda não, é difícil até conceber. Teremos uma reunião amanhã, governador do estado do Ceará, presidente da República. O que deve acontecer? É só pedir dinheiro? Não existe outra forma de ajudar o processo? Lamentavelmente é o que eu acho que vem acontecendo, né? Prefeito que mais sabe é pedir dinheiro, governador a mesma coisa. E a gente não vê
um movimento político, no bom sentido, orquestrado para que esses problemas sistêmicos sejam resolvidos de uma maneira definitiva. Enquanto isso, se gastam bilhões com propaganda, bilhões com obras sem necessidade, bilhões com viagens, de passagens de toda a natureza, com programas que não vão levar a coisa nenhuma, enquanto as coisas mais críticas do país, Hamilton, estão na sarjeta. Né? Carmelo, o que esperar dessa reunião entre a Presidência da República e o Governo do Estado do Ceará? Você falou de Vocês recursos? concordam que, se vier mais dinheiro, esses problemas tendem a se agravar e daqui a um ano estoura o problema de novo, ou daqui a 2, e não resolve? Vocês concordam que mais dinheiro não resolve? E aí? O problema não é apenas o subfinanciamento do SUS, mas é verdade que o governo federal ele vem diminuindo o seu gasto relativo com a saúde do país. Em 2000, 60% de tudo que era gasto na saúde vinha da União. Hoje é menos de 48%. A emenda constitucional número 29 obriga o município a gastar 15% de sua receita e o Estado gastar 12% de sua receita. O Estado de Ceará gasta mais de 18%. Então, tanto os estados como os municípios estão muito sobrecarregados. PEC 29 está parada, né? É preciso o governo federal participar com mais recursos. PEC 29 está parada. E não há nenhum interesse em botar para andar, porque significa mais gasto. Governo federal. Estou correto, deputado? O que nesse ponto eu avalio, Hamilton, mais uma vez, é que há uma concorrência de culpas. E quando há uma concorrência de culpas, o que nós não vamos esperar certamente é que amanhã haja uma confissão de culpa nos dois gestores. Partes, né? O que nós sentimos falta e ausência, e acho que talvez por isso é o sentimento de todos os profissionais da saúde e dos usuários do sistema de saúde, e de quem pode chegar, um potencial usuário, é que não há um plano, não há uma saída apresentada como sendo a solução. Há simplesmente um alarde de que falta isso, falta aquilo, a culpa era disso, a culpa era da ausência de estrutura, se criou hospitais, se prometeu construir N postos de saúde, hospitais regionais, UPAs, policlínicas, e essa ideia foi vendida durante muito tempo como sendo a solução. E o que realmente interessa, que é o acesso do usuário ao sistema, seja com o exame, com a cirurgia, com a valorização do profissional da área da saúde, do agente de saúde ao médico, isso foi esquecido. E essa é a verdadeira realidade que tem que ser um algoz tem que libertar. Uhum. Você não pode continuar com compromisso com o erro. Tem que chamar as classes, médica, fisioterapeutas, enfermeiros, defensoria, Ministério Público, OAB. Fazer uma série de reuniões. O que pode ser feito? Públicas, assim, né? Todos vamos trilhar nesse mesmo sentido, que é o mais correto e mais coerente. Eu queria perguntar para o Aloysio, quais os próximos passos, Aloysio? Nós estamos caminhando já para o final aqui. Quais os próximos passos da Defensoria, a partir de agora? Continuar as inspeções. Sim. Serão quantas unidades visitadas? Todas elas? Nós pretendemos visitar todas as unidades de saúde. Inclusive federais, UPAs, tudo? Isso, todas as unidades de saúde da capital. Você tem um número exato de quantas são? Apesar de já haver denúncia também do interior. Do interior também? Vamos acionar os núcleos da Defensoria no interior para que haja a visitação. Esse trabalho durará quanto tempo? Hoje, em Maracanã, houve já denúncias sobre... Será de quanto tempo esse trabalho aqui na capital? Nós não temos um trabalho que foi emergencial. Sim. Nós estamos estabelecendo um calendário semana a semana. Sim, mas dá para visitar todas no primeiro semestre? Não creio que dará para visitar todas no primeiro semestre. E depois terá um relatório consolidado, provavelmente. Exato. Tá, traga para cá, viu, para a gente ver esses números, esses resultados. Teremos essa primeira audiência pública e é possível que aconteçam outras reuniões. Tá. E a Defensoria sempre está aberta ao diálogo. Inclusive, o Poder Público está convidado para fazer parte da audiência pública. Carmelo, ia falar alguma coisa? Sim. Eu gostaria de enfatizar que não é só recurso. Também não é só mal gestão, também não. É preciso discutir o modelo de sistema de saúde do Brasil. O SUS constitucional, ele é muito diferente do SUS real. No entanto, e filosoficamente, ele é praticamente perfeito, né? Perfeito. E ele Agora, na execução é um desastre. Ele coloca a saúde como dever do Estado, mas não obrigatoriamente uma obrigação direta. Ele pode utilizar da iniciativa privada para conseguir que esse direito seja realmente efetivado, que é justamente utilizando a rede de saúde complementar,
desregulando esse mercado da saúde suplementar. Para vocês terem uma ideia, em 1998 havia uma estimativa que em 5 anos teríamos 80 milhões de usuários de saúde. E nesse tempo, 12 anos, esse mercado praticamente estagnou. Temos hoje 45 milhões de usuários. E com certeza isso aí desafogava o SUS. E por que isso ocorreu? Por causa da Agência Nacional de Saúde, que regulamentou em excesso esse mercado. Para vocês terem uma ideia, em 2011 ela colocou uma obrigatoriedade de ter uma cobertura mínima. Só que essa cobertura mínima ela vai da consulta ao transplante renal. Então, inviabiliza, por exemplo, que operadoras menores possam atuar no interior do estado. Atrapalha, inclusive, na concorrência, né? Já que restringe a atuação. Senhores, a gente está no finalzinho. Musa, quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Então, eu queria dar aqui livremente 30 segundos para cada um, para as considerações finais, democraticamente falando. Deputado, quer começar? 30 segundos à vontade. Sim, o que nós temos aqui, Hamilton, a dizer, agradecer mais uma vez o convite e dizer à população cearense que o nosso gabinete está de portas abertas na Assembleia. Promover um bom debate, para procurar saídas, soluções, ouvindo as classes, ouvindo as instituições, os órgãos interessados em debater uma melhor saída para a saúde do Estado do Ceará. Esse é o nosso papel e, creio eu, da grande maioria do Parlamento cearense. Então, a Daniele, por exemplo, fazendo como porta-voz dos terapeutas ocupacionais, tem uma ideia, tem uma indignação, pode ir ao Parlamento, deve ir ao Parlamento, levar alguma ideia, levar alguma reivindicação. Procurar o gabinete dos deputados, procurar a Comissão de Saúde da Casa, e só no que diz respeito à Daniele, ainda na semana passada eu recebi o presidente do Sinfito, que é o sindicato, que, salvo engano, os terapeutas ocupacionais estão ligados, pelo menos uma parte dos profissionais, debatendo questões referentes a uma batalha por um piso salarial mais digno para todos. Então, faz parte disso e que isso sirva de estímulo para que outros profissionais de saúde possam buscar esse diálogo com o Parlamento. Perfeitamente. Carmelo, 30 segundos à vontade. Gostaria de agradecer novamente o convite, dizer que as entidades médicas estão no seu papel, e como membros da sociedade civil organizada, trabalhar para que o poder público tome as iniciativas para a resolução desse grave problema de saúde pública do nosso Estado. Dizer que nós... esperanças? Estamos passando esse momento inicial de grande denúncia e vamos passar agora para um novo momento, um momento mais propositivo. Nessa próxima quinta-feira, às 11 horas, teremos uma reunião com o governador e vamos ver o que ele tem para falar para a gente. Nós queremos ajudar, nós não queremos só apontar os problemas, nós queremos também participar junto com a Câmara, com os deputados, com a Defensoria Pública, com os gestores públicos, enfim, com toda a sociedade, os outros profissionais de saúde, encontrar uma solução para esse problema. Aloysio, 30 segundos à vontade. Momento de agradecer o convite mais uma vez e afirmar que a Defensoria Pública encontra-se de portas abertas para a população, o Núcleo da Saúde e o Núcleo de Direitos Humanos, que estão trabalhando juntos nessa, como disse o Carmelo, essa fase de denúncias inicial, para que nós recebamos cidadão que está em casa pode ir ao Núcleo de Defensoria Pública, ao Núcleo da Saúde da Luciano Cavalcante, né? O Luciano Cavalcante. Mais próximo da Avenida Washington Soares, com suas reclamações. Isso, exatamente. Próxima Avenida Washington Soares. E que as entidades de classe novamente convocam e compareçam a essa audiência pública, que os gestores públicos também compareçam e apresentem as suas propostas, que a gente possa debater junto a solução para esse problema. Alexandre Damasceno, à vontade. Milton, eu queria aproveitar esses momentos finais para parabenizar a TV União, a você, a Musa e toda a equipe pelo debate sempre aberto, livre, franco, sereno e competente que vocês promovem. E dizer para a população que essas coisas todos esses desmandos não acontecem por acaso, porque por trás de todas as decisões, sejam financeiras, administrativas, políticas, estão as pessoas que nos representam, que são eleitas por nós. Então não ache, você que está em casa, que porque tudo isso é comum, isso é normal. Não, isso não é normal. E se os políticos, que são os que promovem a gestão pública no nível mais alto, não mudam, nós precisamos mudar os políticos. Esse é o recado que eu deixo, a começar por 2016, que é ano eleitoral, e a gente precisa realmente fazer com que a coisa ande de acordo com a demanda da população. 2016 é bem aí. Muito obrigado, Alexandre, Aloysio, Carmelo, deputado Aldir, imenso prazer recebê-los. Bastante produtivo a conversa. Agradeço também a Kleber Carneiro, Manuel Muniz, João Antonilson, André Luiz,
Adriano Silva. Adriano Silva diz aqui, super pertinente e oportuno esse tema. Parabéns pelo nível do debate. O maior problema da saúde é a ausência de administração. Muito obrigado a todos. Terça-feira que vem, recomende ao A Verdade, assista ao A Verdade, sempre um debate sério que leve em consideração, de fato, os grandes problemas. Até a semana que vem. Grande abraço e tchau.